Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os ecrãs marcam a vida das crianças desde cedo. A OCDE estima que, em média, cerca de 70% das crianças de 10 anos já têm um smartphone. O debate contemporâneo centra-se frequentemente nas dependências e nos riscos de contacto continuado dos mais novos com conteúdos digitais, até mesmo com os próprios ecrãs. Dos telefones aos tablets, passando por computadores e consolas de jogos, os aparelhos digitais são males inevitáveis no crescimento das crianças. Que efeitos positivos podem ser explorados no mundo digital infantil? Precisamos de mais filtros ou mais autorregulação dentro de cada família? São questões para este Da Capa à Contra Capa, com os nossos convidados. Ioli Campos, autora do livro Crianças e Bem-Estar Digital, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E ainda Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na Net e cofundador do projeto Agarrados à Net. Muito obrigado pela vossa presença. Tito Moraes junta-se a nós de forma remota. Começo pela autora do livro, Ioli. O debate é muitas vezes do perigo, dos perigos, das dependências, como eu aqui sublinhava. Mas há uma outra história para contar ou é preciso equilibrar, digamos, as questões? Eu creio que o bem-estar encontra-se precisamente no equilíbrio, ou seja, os perigos existem de facto, existem riscos. Quando os riscos se transformam em danos, eles podem ser muito graves, mas também existem oportunidades e para termos uma boa relação com o bem-estar é preciso reconhecer onde é que estão as oportunidades, onde é que estão os riscos, fugirmos dos riscos, protegermos-nos dos riscos e procurar maximizar aquilo que são os benefícios. Mas o discurso sobre os riscos é essencial para depois identificar as oportunidades? É essencial para sabermos fugir, protegermos-nos e saber lidar quando nos cruzamos com eles. Mas também, se não sabemos onde é que está o lado bom, não vamos também encontrar uma relação de bem-estar, apenas uma relação de reação em relação aos riscos. E eu creio que o bem-estar está também em procurarmos aquilo que são as oportunidades. É isso o bem-estar digital? O equilíbrio, sim. É isso o bem-estar digital? É aprendermos a viver com e apesar, portanto, com os benefícios e apesar dos riscos. É nessa linha difícil do equilíbrio. Isso requer uma literacia especial ou está ao dispor de qualquer pessoa? Requer literacia, requer perseverança, não é fácil, e requer também a colaboração de todos os agentes envolvidos, não só de crianças, pais e educadores, mas também dos reguladores, das empresas tecnológicas. Existem aqui muitos agentes envolvidos, todos eles têm responsabilidades e um papel a exercer, porque o bem-estar não é só individual, mas também é coletivo. Certo, mas é preciso pedir, no fundo, requerer, tornar obrigatório esse tipo de responsabilidades ou há uma autorregulação social que nos vai permitir ajudar e encaminhar, digamos, a atenção para o lado bom deste lado? Eu creio que tem que ser as duas coisas, não é? As empresas tecnológicas, o design que é usado é muito poderoso. E não podemos esperar que apenas a criança ou apenas a família da criança tenham a capacidade de perceber tudo o que está envolvido e de lutar contra isso. Creio que também existem aqui outros agentes que têm responsabilidades e que também têm um papel a exercer. Mas a educação e o que eu tento fazer com o livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos é dar informação às pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões para as suas próprias vidas. É isso que vamos explorar também neste programa. Tito Moraes, bem-vindo à nossa conversa. Esta questão do equilíbrio entre o discurso sobre os riscos e as oportunidades. Há um desequilíbrio, apesar de tudo, no discurso, porque temos, de facto, vindo a ouvir sucessivas chamadas de atenção em relação aos riscos. Falta aqui falar mais também das oportunidades? Sem dúvida. Primeiro, obrigado pelo convite e cumprimentar aqui assim a Ioli e também os meus cumprimentos para si. Em 2003, quando eu lancei o projeto Miúdos Seguros na Net, foi porque não havia informação em língua portuguesa para ajudar as famílias, as escolas e as comunidades a promover a segurança online das crianças e dos jovens. E não só por isso, porque eu receava que sem essa informação
e sem educação nesse âmbito, as pessoas depois, quando acordassem para a realidade, iam atuar em função do medo. E o medo é a pior coisa quando nós temos que tomar decisões. E o que temos visto é que parece que as pessoas, nestes últimos tempos, sobretudo com uma série televisiva chamada Adolescência e também com um livro de um autor que se chama, o livro chama-se A Geração Ansiosa, promoveu ao fim e ao cabo o pânico, e parece que as pessoas acordaram para uma realidade e que estão de facto a funcionar e a tomar decisões num clima de medo que é mau conselheiro. Porque olhamos só para a parte negativa, esquecendo os aspectos positivos que a utilização destas ferramentas tem. E chegamos ao dia de hoje, exatamente, em que vai ser debatida no Parlamento e muito provavelmente aprovada uma proposta do Partido Social Democrata para banir as redes sociais a menores de 16 anos. Proposta essa que foi apresentada há uma semana, não teve debate público rigorosamente nenhum, não sabemos quem foram as pessoas que foram consultadas para a elaboração desta proposta e ela muito provavelmente vai ser aprovada porque o Partido Socialista e o PSD já disseram que votariam a favor. Portanto, é bom lembrar de que é que nós estamos a privar os jovens que não estão a ser ouvidos neste processo. Uma violação grosseira da Convenção dos Direitos da Criança, que no seu artigo 12º diz que a criança tem o direito a ser ouvida em todos os assuntos que lhe digam respeito. É importante lembrarmos aos decisores políticos as consequências das ações que eles estão a tomar neste momento, motivados pelo medo. Mas, no fundo, o Tito Moraes trouxe essa questão da atualidade, já agora vou explorá-la e vamos rematá-la, digamos assim. Para si faz sentido a medida em si, independentemente de não ter tido debate? Para mim não faz sentido, porque acho que é preferível educar do que proibir. Eu reconheço, e aliás em 2021 criei o projeto Agarrados à Net, juntamente com a minha colega Cristiano Miranda, exatamente para colocar a questão do bem-estar digital na agenda pública, porque reconheço que de facto as redes sociais e o social media têm efeitos perniciosos, têm funcionalidades que exploram a vulnerabilidade do cérebro do adolescente, têm componentes que são aditivas e têm conteúdos que, para além de ilegais, são nocivos para crianças e jovens. Agora, parece-me que é necessário regulamentar, sim. É necessário puxar e responsabilizar as plataformas, proibir alguns desses tipos de funcionalidades que têm componentes aditivas e que nos fazem manter agarrados aos ecrãs. É necessário também punir quando as plataformas não removem os conteúdos manifestamente ilegais de uma forma atempada, mas parece-me que a proibição é uma ilusão. Aliás, vê-se outras situações em que se recorreu. Aliás, estava a ler há pouco um relatório. A proibição, por exemplo, na Austrália tem um mês. Portanto, estas decisões estão a ser tomadas sem experiência prévia, sem nós sabermos se aquilo que está a acontecer na Austrália se funcionou, se não funcionou. E ao fim de um mês, de facto, parece que a proibição não está a funcionar. O tempo de utilização ao fim deste mês de experiência na Austrália não baixou, continua o mesmo. O que aconteceu foi que o tempo que estava a ser alocado às plataformas que estão proibidas a menores de 16 anos foi transferido para outro tipo de plataformas que não são abrangidas por essa proibição e que têm conteúdos igualmente nocivos, funcionalidades igualmente nocivas para crianças e jovens.
Vamos ouvir aqui a opinião da Ioli Campos, que tem uma parte do livro que fala exatamente sobre a regulação do acesso às redes sociais. Ioli, o que é que pensa sobre isto? Eu no livro refiro precisamente já a legislação australiana, na altura já se falava nela, e a legislação, eu desconheço este projeto, portanto eu não vou comentar o projeto especificamente, mas havia uma recomendação ao nível da União Europeia para se elevar a idade para os 16 anos, portanto eu creio que o que se está a fazer é seguir essa recomendação. Há um capítulo, de facto, no livro sobre as redes sociais também, onde eu exploro precisamente quais podem ser os riscos, e estamos a falar de muitos: ansiedades, dismorfias corporais, radicalização, exposição a conteúdos violentos, sexuais, inadequados, mas também exploro aquilo que são as oportunidades, voltando ao início da conversa, não é? Nas redes sociais, as redes sociais também são espaços de expressão para os jovens, são espaços que dão voz aos jovens, e temos excelentes bons exemplos de empoderação dos jovens, nomeadamente o caso da o movimento da ação climática da Greta Thunberg. Independentemente do foco, quer dizer, em termos abstratos, uma proibição faz sentido no mundo digital? Era isso que eu ia dizer. Vindo agora a esta questão que está a ser discutida hoje na Assembleia da República, as redes sociais são simultaneamente espaços públicos e espaços privados. Se há perigos no espaço público, as famílias poderão tentar proteger os seus filhos e tentar capacitá-los para esses riscos. Mas eu creio que o Governo, o Estado, tem uma responsabilidade maior, que é pensar como é que podemos evitar que esses riscos estejam a proliferar no espaço público. E, portanto, mais do que proibir o acesso a esse espaço, é tentar fazer com que esse espaço cumpra a lei, é fazer com que não prolifere o discurso do ódio, que os sistemas de verificação de desinformação efetivamente funcionem. Ora, estamos a falar de uma coisa difícil, estamos a falar de criar regulamentação e controle dessa regulamentação relativamente ao poder que as grandes empresas tecnológicas têm. Mas eu creio que o papel do Estado passa muito também por aí. O papel da família mais por cuidar das crianças, educar as crianças e protegê-las, mas o Estado tem uma responsabilidade maior. Mas há aqui algo, Ioli escreve, a idade em que a criança deve ter autonomia para criar uma conta numa rede social ainda é matéria de discussão. Matéria de discussão também tem a ver com a maturidade da criança e a capacidade de se confrontar com esse mundo que as redes sociais significam. Porque as famílias têm experiências muito diversas, não é? As próprias crianças têm personalidades diferentes, graus de maturidade diferente, e o que faz sentido para uma criança, se calhar aos 13 anos, aos 16, pode não fazer sentido para outra. Pensemos no exemplo de famílias em que há experiências de migração, por exemplo, em que esses espaços das redes sociais, da videoconferência, podem ajudar a estabelecer a ligação à distância. Se calhar poderá fazer sentido numa idade mais jovem ter esse tipo de acesso controlado, não é? Portanto, eu acho que não... A mim faz-me confusão esta ideia das prescrições rígidas e universais para toda a gente da mesma forma, quando na verdade as experiências são muito diversas. Mas desse ponto de vista faz sentido o argumento de Tito Moraes sobre uma certa crítica à falta de debate prévio de questões deste género, não é? Debate prévio e, sobretudo, capacitação, porque o problema que acontece com uma lei que proíbe é que as crianças vão encontrar forma de contornar essa lei. E se vão encontrar formas de contornar essa lei, temos que continuar preocupados em capacitá-las para reconhecerem os perigos, protegerem-se dos perigos e procurarem as oportunidades. E quando elas acedem às redes sociais contornando a lei, existe aqui quase uma perversidade no sentido de, se elas estão a fazer algo que é ilegal, quando se cruzarem com os tais riscos, será que vão ter coragem de pedir ajuda, sabendo que foram elas que começaram por fazer algo que não deviam fazer? Ou seja, entramos aqui num terreno muito complicado. A capacitação aqui é fundamental, o debate público, como o Tito Moraes, que eu já agora aproveito para cumprimentar, porque é uma referência nesta área e um privilégio estar aqui também a ter esta conversa com ele. Estava a dizer há pouco, não é? Tito Moraes, ainda há outra questão, é que proibindo redes não é proibir o acesso ao aparelho, não é proibir o acesso ao smartphone, e há lá muita coisa dentro daquele aparelhinho para as crianças e para os adolescentes. Isso também não diminui a eficácia de proibições deste género?
Sem dúvida. Veja o seguinte, na Austrália eles criaram uma lista de aplicações que estão proibidas e que vão sendo, essa lista vai sendo atualizada. Mas, por exemplo, o Roblox, que é uma plataforma muito usada por crianças para jogar, não é? Está fora dessa lista. Portanto, o Roblox neste momento transformou-se na maior rede social usada na Austrália, porque é considerado um jogo, não é considerado uma rede social e um jogo, não é? De conversa. Ao mesmo tempo, do ChatGPT, por exemplo, a utilização por menores de 18 anos aumentou exponencialmente 416% desde 2024. Portanto, o que é que acontece? Aquilo que eu estava a dizer, o tempo de utilização não vai baixar, o que vai é de ser transferido para outro tipo de aplicações. E o receio é que sejam aplicações de menor dimensão, que não tenham tanta capacidade quanto estas grandes empresas têm de ter e gerir sistemas, por exemplo, para tentar adequar as medidas de segurança relativamente à idade. Atualmente, plataformas como as da Meta e do TikTok e outras já têm alguma granularidade na aplicação de medidas de segurança. Por exemplo, os perfis de menores de 18 anos de idade são por natureza privados, depois têm outro tipo de funcionalidades até aos 16 anos. Com esta proibição, nós passamos a ter os 16 anos como uma idade charneira, em que antes não se pode aceder, mas depois pode-se aceder a tudo, está a ver? E é isto que também não faz muito sentido, não é? Agora, concordo perfeitamente com o que a Ioli estava a dizer. Há necessidade de regulação. Todos aqueles aspectos que ela referiu, o discurso de ódio, as questões relacionadas com a promoção de conteúdos fraturantes e que promovem a polaridade, é aí o algoritmo que privilegia conteúdos fraturantes, por exemplo, e que nos manipulam ao fim e ao cabo. É nessas funcionalidades que nós devíamos fazer, era nessa regulação das plataformas que nós devíamos fazer incidir a legislação, nomeadamente banindo, como a União Europeia está a propor, e esta proposta do Governo também temos que fazer justiça, também propõe algumas medidas, banindo aquilo que são conhecidos como os padrões negros, são aquelas funcionalidades que nos mantêm agarrados aos ecrãs, como seja o scroll infinito e outras, não é? Ioli, a questão é agora, quando tentamos ver o lado bom, parece que temos aqui um choque de realidades, porque por um lado também se coloca a questão extra redes sociais e que ocupa aqui uma parte importante do livro, tem a ver com o acesso logo das crianças, o utilizar o aparelho como foco de brincadeira, o acesso a jogos. Na verdade, eles têm assim tantos perigos, ou seja, ou melhor, há bastantes oportunidades num contacto precoce com este tipo de aparelhos, com as consolas de jogos, com os smartphones. Como em quase todos os usos que nós possamos discutir aqui, vão haver riscos e oportunidades. Nos jogos, já agora só para fazer aqui o parênteses e fazendo a ligação com o que estávamos a discutir antes, existem muitos canais de comunicação que funcionam como autênticas redes sociais e onde temos os mesmos problemas também. Mas os jogos, tal como os livros, tal como os filmes, existem jogos bons, existem jogos maus, jogos mais educativos, outros menos educativos, uns mais artísticos, outros menos artísticos. Os jogos podem levar a problemas de dependência, exposição à violência, mas também podem desenvolver o espírito de cooperação, porque temos jogos que desenvolvem a cooperação, espírito de competição positiva. Se, por exemplo, a experiência do jogo, em vez de estar centrada no quarto da criança, que leva a uma experiência muito mais individual e solitária, se estiver na sala, não é? Se for uma consola que está na sala, ou um computador que está na sala, o jogo pode ser também uma experiência partilhada com os irmãos ou até com os pais. E nesse sentido até pode reforçar laços afetivos entre a família. Os jogos também podem ser espaços de expressão criativa, não é? Portanto, mais uma vez,
também nesses usos vamos encontrar os riscos e as oportunidades. E eu creio que termos o tal bem-estar passa precisamente por aí, perceber que o bem-estar tem sobretudo a ver com usos. Os pais preocupam-se muito com o tempo da exposição, sim, com a idade, não é? Sim, estávamos aqui agora mesmo a discutir a idade. E isso, como eu dizia há pouco, tem muito a ver com... É difícil dar a tal prescrição rígida e universal, que seria talvez satisfatória para os pais, porque era fácil de implementar, mas a verdade é que, sendo as experiências diversas, é difícil dar aqui um número exato. Mas conhecer os usos, conhecer em pormenor onde é que estão os riscos, onde é que estão as oportunidades, seja nas redes sociais, seja nos jogos, seja no uso de determinados sites para ir em busca de informação, de aprendizagem. Ainda há pouco o Tito Moraes falava do ChatGPT, que também nos pode levar aqui para outra discussão. Sim, já vamos mas enfim, encontrar aqui esse equilíbrio requer perceber quais é que podem ser os melhores usos que nós podemos fazer. Mas aí a supervisão parental é decisiva, não é? É decisiva e existem vários... Os pais aqui têm um papel fundamental. E têm ajudas, os pais? Ajudas em que sentido? No sentido de melhor exercerem essa supervisão. Existem, enfim, manuais, recursos que eles possam, se quiserem refletir sobre esta matéria, o que é que podem fazer? Os pais também carecem de muita educação mediática, não é? Aliás, às vezes quando tenho ações em escolas, já me perguntaram várias vezes e ações para os pais, porque há de facto essa carência também. Os pais têm aqui um papel fundamental. Por um lado, eles são modelos e eu creio que o exemplo que eles dão, que começa quando a criança ainda não sabe andar nem sabe falar, mas está a ver o que os pais fazem e depois vai acompanhando, portanto o exemplo é fundamental. Pensar no exemplo que se está a dar, e depois as mediações que fazem do acesso à tecnologia. Há diferentes tipos de mediação, uma delas é restritiva, não é? Este tipo de leis puxa muito para esse lado da restrição. Outra mediação é a mediação da co-utilização, em que há pouco falava da possibilidade de partilharem um jogo, juntos, mas não educam, mas não falar sobre isso, ou seja, partilhar só a experiência, não é? Mas o que nós sabemos da investigação científica é que o estilo de mediação que é mais positivo para a criança é aquilo que nós chamamos de mediação ativa, ou seja, que passa pela co-utilização da tecnologia, mas também por uma intencionalidade educativa associada a essa experiência. Por exemplo, estão a jogar um jogo juntos, pai e filho, e se algo de menos correto acontece, aproveita-se isso como um exemplo para falar, discutir como lidar com isso. Daí que a educação, quer de crianças, quer de pais, seja fundamental. E, portanto, os pais aqui têm esse poder, não é? O poder de poder, passa a redundância, fazer essa mediação ativa que conduz mais a um bem-estar. Mas para isso eles também têm que ter conhecimento. E estava-me a perguntar se há ferramentas, recursos, etc. Existem alguns. Eu tentei fazer o livro, é uma tentativa da minha parte de dar essa informação, porque no fundo o livro ele baseia-se muito em informação científica, mas está escrito de uma forma que eu espero que seja muito acessível para os pais, com exemplos concretos, e mesmo para jovens tive também a preocupação de trazer essas imagens também para que seja fácil para os jovens compreenderem. Portanto, o livro é uma tentativa nesse sentido. Tito Moraes, que conselhos gostaria de deixar aos pais no sentido de utilização positiva, a tal lado da oportunidade para uma relação saudável das crianças e dos adolescentes com o digital? Gostava de complementar, ao fim e ao cabo, um pouco o que a Ioli já disse tão bem. A utilização conjunta é essencial. Nós, no âmbito do projeto Agarrados à Net, no passado dia 10 de fevereiro, dia por uma internet mais segura, anunciámos o lançamento de um programa em Portugal, um programa chamado Conheça o NOA, que foi desenvolvido pela Google e que nós adaptámos e que vamos trazer para Portugal para formar formadores de pais. E a ideia é pelo menos formarmos 300 formadores que depois, por sua vez, irão formar, esperamos nós, 9.000 pais. E é uma dessas ferramentas, ou seja, nós temos que passar da proibição para a capacitação. Temos que regular as plataformas, sim senhora, mas temos que educar
quer as crianças e os jovens, quer também os pais na utilização destas ferramentas e promover aquilo que a Ioli estava a falar, que é a mediação ativa e não a mediação restritiva. Por uma razão muito simples. Há estudos que comprovam, nomeadamente um estudo muito grande desenvolvido nos Estados Unidos, que a mediação restritiva dos ecrãs, da utilização das tecnologias, faz com que normalmente os jovens, comparativamente com a mediação de mentoria, ou seja, da utilização em conjunto, faz com que os jovens tenham comportamentos de risco maiores do que os jovens que têm uma parentalidade mais ativa. Portanto, na realidade, a restrição vai produzir o efeito contrário àquilo que nós esperamos. Também no âmbito do projeto Agarrados à Net, desenvolvemos um programa que se chama Pais Digitais pela Parentalidade Digital Positiva, onde falamos dos 7 passos para a parentalidade digital. E a Ioli acabou por focar alguns deles, nomeadamente a importância do diálogo. E o diálogo não é só o que é que estás aí a fazer, já estás sempre agarrado ao jogo, sai daí. Não, o diálogo é fazer também aquilo que a Ioli referiu, é sentarmos e jogarmos com eles, sentarmos e fazermos uma utilização conjunta. E outra questão também que foi referida é a importância do exemplo. Se eu vou para as redes sociais insultar as pessoas porque elas são de um clube diferente do meu, ou de um partido diferente do meu, ou de uma raça, ou de uma etnia, ou isso, que exemplo é que eu estou a dar aos meus filhos? Portanto, eu tenho que de facto ser o exemplo, e eles vão modelar a partir dos meus comportamentos. É mesmo o caso de olha para o que eu faço, não olhes tanto para o que eu digo, não é? Ioli, o uso positivo das tecnologias digitais nas crianças e nos jovens, por exemplo, em contexto educativo, de ensino, de escola, está a ser bem explorado em Portugal. Isto é uma discussão que, durante a pandemia, forçou as escolas a trabalhar a questão das tecnologias e do acesso remoto e novas plataformas mesmo, mas a verdade é, usamos ainda todas as potencialidades ou estamos, lá está, um pouco até assustados ou até sem literacia por parte de professores também para explorar esse mundo que pode ser de facto rico ao nível do acesso à informação? Eu vou responder à pergunta, mas posso só acrescentar claro. Aqui ainda uma coisa sobre os pais. Falando ainda da tal mediação ativa, o que a mediação ativa também permite é manter a confiança. E a confiança é fundamental quando alguma coisa corre mal. E muitas vezes, quando há a perspectiva mais proibicionista, não há esse canal de diálogo tão aberto para se pedir ajuda quando as coisas correm mal. E só chamar a atenção para isso e também a atenção para a necessidade do respeito pela privacidade dos jovens, porque às vezes há uma tendência para a vigilância e o diálogo acaba por ser muito mais positivo e fomentador da tal confiança. Mas agora ainda então há a questão das escolas e da educação. Também aí precisamos de mais formação. Eu creio que para os professores muitas vezes é difícil porque estas matérias mudam muito rapidamente. A formação que podem receber no momento, passado alguns anos, poderá já estar algo desatualizada. Meses. Vê-se até pelo... Pronto, há muitos exemplos, enfim. É bom dar exemplos, para os ouvintes perceberem. Não, mas de facto os professores precisam de mais formação contínua e é preciso sobretudo desenvolver o pensamento crítico, adotar a última tecnologia, onde às vezes poderá haver algum interesse comercial, mas não há um fundamento científico de que aquela tecnologia de facto seja a ideal para aquela faixa etária, talvez não seja a melhor estratégia. O que eu vejo às vezes em algumas escolas é isso que acontece, não é? Como se a educação mediática passasse pela adoção de um equipamento tecnológico. A educação mediática não passa pela adoção do equipamento tecnológico, passa muito pela capacitação,
para uma análise crítica daquilo que são os conteúdos digitais e por um desenvolvimento também para a criação desses conteúdos. Mas não há diretrizes que ajudem os professores, é isso, no fundo se tivessem... Diretrizes existem. Existem? Existem alguns documentos que dão aqui algumas pistas. O problema depois é a prática, não é? A falta de formação, de capacitação e de espaços, não é? Diferentes países têm diferentes estratégias. Aqui em Portugal, aquilo que é a educação mediática entra assim como se fosse uma pitada de sal em diferentes disciplinas, não é? Fala-se do texto noticioso na disciplina de língua portuguesa, em educação cívica há também espaços para se falar de educação mediática, mas se calhar não é o suficiente e não é com a profundidade também que devia ser, não é? Mais do que aprender a usar aplicações de processamento de texto ou de folhas de cálculo ou de apresentações dos trabalhos, os alunos precisam também de aprender a verificar fontes, a fazer pesquisa e o ChatGPT, não é? Muitos deles estão a usar o ChatGPT, ainda agora recentemente saiu também o estudo, começaram a sair os números do EU Kids Online, que falava precisamente da percentagem de crianças que usam o ChatGPT, que é mais de metade, explodiu completamente. E até que ponto é que estão a usar da melhor maneira? Eu acredito que não está a ser da melhor maneira. As crianças estão em desenvolvimento cognitivo. E é um bocadinho como uma máquina de calcular, não é? Se damos uma máquina de calcular para uma criança que tem 4 ou 5 anos, quando está a aprender a fazer a soma, a fazer a multiplicação, são competências que ela nunca vai aprender. Por outro lado, se dermos a máquina de calcular quando está no 12º, talvez até consiga avançar mais na aquisição A diferença é que os professores já sabem isso da máquina de calcular, mas não sabem do ChatGPT. E provavelmente não conseguem ainda reconhecer também quando os trabalhos estão a ser apresentados em sala de aula, quando foram produzidos pelo ChatGPT. Portanto, há aqui todo um novo mundo que está a evoluir muito rapidamente, para o qual nem as crianças, nem os pais, nem os professores ainda estão preparados, mas que já estão dentro dele, não é? Gostava de ouvir o Tito Moraes sobre esta questão do ChatGPT, da inteligência artificial, lembrando ainda uma outra dimensão, esta do lado dos riscos. No fundo, estamos a falar do diálogo de uma criança ou adolescente com o algoritmo, com a máquina, com o modelo digital, o que, levado ao extremo, já levou a algumas situações de violência real ou de manipulação que, com alguns resultados negativos, em alguns casos extremos, em vários países. O que é que pode ser feito aqui, Tito Moraes? A educação, mais uma vez, ou seja, esta é uma realidade com a qual nós vamos ter que conviver e integrá-la nos processos de aprendizagem quanto antes, exatamente para prevenir esse tipo de situações. Uma criança, quando utiliza um agente de inteligência artificial, tem que perceber que não está a falar com um psicólogo, que não está a falar com um psiquiatra, que não está a falar com um amigo, está a falar com um modelo matemático que responde em função de informação com que é alimentado. E depois ainda uma outra situação, tem que perceber que a inteligência artificial por vezes tem alucinações, dá respostas que não são corretas, que não correspondem à realidade e que está também feita para empatizar com o utilizador. Por exemplo, se eu lhe fizer uma pergunta e ele me der uma resposta errada, ou vamos até imaginar que essa resposta seja correta, e eu lhe disser, olha, desculpa, mas a resposta que tu me estás a dar não é correta. A inteligência artificial muito provavelmente vai dizer, peço desculpa, tens toda a razão, de facto não corresponde assim, e depois então vai-me dar uma resposta errada. Portanto, nós temos que perceber quais são as limitações desta tecnologia, de que forma é que ela deve ser utilizada
e essa formação tem que ser feita a docentes. Já há muita formação para docentes nesta área, mas também tem que ser feita a crianças e a jovens, porque como este estudo que foi referido indica, eles já estão a usar. Não adianta estar a tentar parar, digamos, a avalanche. É impossível de parar. Portanto, mas é possível responsabilizar de alguma maneira, da mesma forma que procuramos responsabilizar as plataformas noutras dimensões digitais. No caso do ChatGPT, há alguma forma de o fazer? De Sim, colocar o peso do outro lado? Claro, mais ainda porque o conteúdo gerado neste caso é gerado pela plataforma, não é gerado pelo utilizador. Portanto, até é mais fácil responsabilizar as aplicações de inteligência artificial, porque o conteúdo é produzido por elas, não é produzido pelos utilizadores, contrariamente ao que acontece nas redes sociais, em que o conteúdo é produzido pelo utilizador e as plataformas dizem, mas isso não é responsabilidade minha, as pessoas é que criaram esse tipo de conteúdos, elas é que têm que ser responsabilizadas. Neste caso aqui não, e aliás é por isso que já está um processo, no caso, por exemplo, de jovens que tiraram a sua própria vida em resultado de conversas com agentes de inteligência artificial, dá processo já a decorrer, não é? Em tribunal. Há uma questão que importa também alertar, é que qualquer jovem hoje pode criar um agente de inteligência artificial para exercer uma profissão que é regulamentada, como seja a profissão de um advogado, de um psicólogo ou de um médico. Em Portugal essas profissões estão perfeitamente regulamentadas, para se exercer é necessário ter determinado tipo de qualificações, e um dos problemas é que a inteligência artificial hoje em dia permite que qualquer pessoa possa criar o seu agente de inteligência artificial para ser um terapeuta, para ser um consultor jurídico e até um consultor médico, não é? Sim. É algo que basta alimentar o agente com essa informação, e sabemos que muitas vezes isso pode acontecer com informação que não é cientificamente correta, não é? Vamos aqui ainda a alguns tópicos que a Eólia toca no livro, aqui mais pontuais. A Eólia já nos disse que é preciso ver um bocadinho caso a caso, e também as prescrições por si abertas, não é uma lição que sirva a todos, no fundo. Mas uma das questões que ele aqui levanta, e que penso que muitos estão a perguntar, pais, sobretudo de crianças mais novas, é aquela questão clássica da autonomia da criança perante o aparelho, ou seja, quando é que ela deve ter acesso ao aparelho. E a Eólia pontua os vários capítulos com estudos daquilo que se sabe, ou daquilo que é estudado deste ponto de vista. Como é que é o estado da arte em relação aqui a esta questão, por exemplo? A recomendação, talvez uma das mais antigas e talvez mais conhecida, até precede esta era digital, e dizia respeito aos ecrãs. Vem dos Estados Unidos, da Associação Americana de Pediatria, e dizia que as crianças não deviam ser expostas a ecrãs antes dos 2 anos. Durante muito tempo seguia-se essa recomendação. Entretanto, existem muitas outras recomendações de várias associações em diferentes países, e varia muito. E como eu já disse, não quero estar a repetir, mas de facto não é um número, não é? Porque voltando ao exemplo da família imigrante, se o pai está longe, mesmo aos 2 anos será mais benéfico ver o pai através do ecrã e ouvir a sua voz do que não o ver de todo, não é? Imaginando em que há essa experiência de migração. E uma idade para ter o acesso ao próprio telemóvel próprio. A questão não é só a idade do acesso, é o que é que se faz com esse acesso. Daí que os capítulos mais longos do livro não sejam sobre o quando ou o quanto, mas sobre o quê, não é? Os usos que se fazem. Por exemplo, uma das coisas também que nós sabemos dos estudos é que usar o telemóvel ou a consola durante a semana não será tão benéfico como durante o fim de semana, não é? 1 hora
durante o fim de semana não é a mesma coisa do que 1 hora às 8 ou 9 da noite, quando a criança já devia estar a ir para a cama. Portanto, mais uma vez, não estamos só a falar de quantidades ou do momento da vida, mas do tipo de experiência. E eu sei que isto é difícil, não é a via mais fácil, mas a via do bem-estar não é a mais fácil. E, portanto, eu não vou dizer números, porque acho que não faz mesmo sentido. No entanto, a ideia de uma certa autonomia de uso também faz algum sentido, não é? Faz todo o sentido. Aliás, um dos argumentos centrais do livro é precisamente esse, é que se deve ir gradualmente educando as crianças para que vão ganhando essa autonomia, para que eventualmente tenham a autodeterminação e o controle da sua própria experiência. E essa educação vai sendo gradual. Outra questão que a Ioli toca aqui me chamou a atenção sobre as desigualdades de género. O que é que se passa em matéria digital, deste ponto de vista? As experiências nem sempre são exatamente iguais, os riscos também não são exatamente iguais. No caso das meninas, existem mais riscos, por exemplo, relacionados com dismorfias corporais, quando utilizam as redes sociais, por exemplo. Muitas vezes, no caso dos meninos, vamos encontrar aqui mais riscos associados aos jogos, o que não quer dizer que ambos os géneros não tenham o mesmo tipo de experiências. Mas de facto as meninas também estão sujeitas a riscos que têm a ver com predadores sexuais. Mais uma vez, os meninos também estão expostos a esses riscos, mas com mais frequência as meninas... Certo, são mais alvo, digamos, desse tipo de ações. Outra questão que a Ioli fala é sobre a própria língua portuguesa. É muito interessante porque às vezes... pode parecer um pormenor, se calhar, que já damos por, não digo perdido, mas já nos habituámos, mas há uma perda, de facto, da língua por esta utilização, é isso? E nota-se, eu noto isso nas aulas. Muitos dos conteúdos que os jovens consomem estão em língua inglesa e a construção gramatical não é exatamente igual à nossa e às vezes nota-se que há empréstimos, digamos assim, da construção frásica inglesa para a língua portuguesa e também muitos conteúdos são produzidos em português do Brasil e, portanto, também vamos notar isso, mas também no registro linguístico, não é? Muitas vezes notamos que há uma adoção, às vezes, de um registro linguístico muitíssimo informal, que vem muitas vezes desses conteúdos que estão a ser consumidos. Não é totalmente novo isso, não é? Que eu, quando era criança, havia a questão das bandas desenhadas serem português do Brasil ou português de Portugal. A maior parte vinha português do Brasil e havia alguns pais que se preocupavam com a exposição ao português do Brasil, ou as telenovelas, não é? Na altura eram sobretudo em português do Brasil. Pensando aqui de uma forma positiva, eu acho que também os próprios professores e os pais podem aproveitar isto como uma experiência educativa, não é? Pode-se usar os erros como forma de aprender como então falar de forma correta. Se, por exemplo, forem expostos à língua inglesa desde cedo, têm que, no fundo, perceber como, alguma coisa da língua. E aprendem também inglês dessa forma, não é? Não é? É importante depois não desaprender o português, digamos assim. Tito Moraes, em relação às meninas e aos meninos, há uma preocupação específica? O que é que há a fazer aqui? Não, as coisas, convém que ao nível da educação haja aspectos diferenciadores, consoante estejamos a trabalhar com raparigas ou com rapazes, porque de facto aquilo que ele lhe diz corresponde à realidade. Os jovens é mais para os jogos, as raparigas é mais para as aplicações de conversação. No entanto, há riscos comuns, por exemplo, as questões ligadas ao grooming acontecem muito com raparigas, mas também podem acontecer, como ela também referiu, com rapazes, não é? Portanto, são questões que têm que ser abordadas, acho que com ambos, apesar de haver situações em que as raparigas possam estar mais expostas do que os rapazes e outras em que os rapazes mais expostos que as raparigas, não é?
Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, Ioli Campos e Tito Moraes. Falámos aqui sobre este bem-estar digital a partir do livro de Ioli Campos, Crianças e Bem-Estar Digital, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora publicado. O tema da nossa conversa desta semana do Da Capa Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram este programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Este programa está disponível na versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana para outra conversa.